Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos em Joinville. E respeitar. Essa é a nossa cidade. E todos os meses nós gravamos de maneira gratuita o Mentoria de Vida aqui na nossa igreja, a qual eu sou parte, na Igreja dos Filhos. E você, em breve, do Brasil inteiro, vai poder vir e conhecer a nossa associação evangelística e também participar da gravação. Em breve a gente vai ter mais informações para vocês. Mas agora, a gente não combinou, eu queria que vocês valorizassem. É para os nossos irmãos aqui, os joinvilanos. Amém. E olha, tudo isso está acontecendo porque Deus é maravilhoso e temos um parceiro que faz com que isso seja possível. E eu quero honrar a vida deles, é a Facilite Benefícios. Há mais de 13 anos no mercado de proteção veicular, e nós temos a alegria de ter eles como nossos irmãos e parceiros. Aliás, eu quero deixar aqui o WhatsApp deles para você poder chamá-los. E se você precisa de uma cotação, eles vão atender vocês direto no WhatsApp. E não esquece de dizer que ouviu aqui no Mentoria de Vida, tá bom? Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Ah, meu Deus do céu, eu vou dar um livro para você de presente, eu vou ser obrigado. Um sininho. Então, ó, tem que dar um livro para ela de presente lá, Nick, ó, mãozinha levantada ali, ó. Já pega o livro. Meu Deus do céu. E já está atrás do livro, ó o livro chegando. Olha, meu Deus do céu, que isso, ó. Quem não trouxe o sino agora, tudo, ó. Não deixe para depois. Oh, que dor. E agora... Toda inveja repreende, moça, em nome de Jesus. Vamos para a mensagem. Aleluia. Você vê que a inveja fez até diminuir o tempo. Você viu? Fica tipo... Ô, gente, falar uma coisa para vocês engraçada. Tem coisas que são confirmações, mas eu estava domingo no culto da minha igreja e a mensagem foi sobre processo. A gente tem um grupo de amigos e uma pessoa mandou no grupo assim: meu Deus, por que só se fala em processo hoje? Tudo é processo e a gente não aguenta mais a palavra processo. Porque para nós o processo está muito conectado com aquilo que é ruim, não é verdade? Se você está numa fase ruim, você chama de processo. Se você está tendo consequências negativas das suas próprias escolhas, você chama isso de processo. Mas na verdade é só colheita mesmo. Mas você chama de processo. Tudo é processo. A gente só não chama de processo as coisas boas. A gente só não chama de processo quando prospera. A gente não chama de processo quando tem um filho. A gente não chama de processo quando a gente casa. Porque para nós processo está conectado com coisas ruins. Mas na verdade o processo é tudo aquilo que gera um aprendizado. E essa é a questão importante. O processo que a gente se prendeu ao longo da vida, ele está conectado a uma palavra de dor, sabe, aquela sensação de angústia, atraso, que você fica inquieto e parece que não vai a vida. E você diz que está num processo. Aliás, tem gente que está vivendo no processo, diz que está no processo há muitos anos. Mas o que eu queria que você compreendesse com essa palavra é que na verdade tudo aquilo que você vive, produzido pelo Senhor, é uma aula. Tudo aquilo que você vive em Cristo, com o Senhor, tem um aprendizado poderoso para a sua vida. E todas as vezes que você passa desapercebido pelas aulas da vida que Deus te deixa entrar e participar, você está desperdiçando. É interessante mudar o tema, sabe? Mudar a perspectiva. Mas se você está vivendo um tempo de maior prosperidade da sua vida, você está vivendo um processo. Só que esse processo, ele é de experiências positivas, mas é um processo. Porque você não é só forjado nos dias difíceis, você também é forjado nos dias bons,
Deus te treina, te sonda e te conhece, não só quando a casa cai, mas também quando a casa é edificada. Um coração não se descobre só quando tudo dá errado, mas também quando tudo dá certo. Vai parecer loucura o que eu vou dizer agora, mas você conhece muito mais um homem quando ele está bem sucedido, de que quando ele está na lama. Porque na lama ele está doído, ele está frágil. Mas quando ele está por cima, então ali você sabe do coração dele, se ele é altivo, se ele é prepotente, se ele é arrogante. É ali que você conhece. Lembra daquela máxima que é conhecer um homem e dê poder a ele? Então quando a gente muda a perspectiva, a gente entende que o desperdício é passar pela vida produzida pelo Senhor e não aprender rápido as coisas necessárias. É você não compreender aquilo que Deus está querendo falar com você agora. Sabe, no dia bom, aonde o sol nasceu e a chuva não caiu. Eu quero usar algo que Deus ministrou ao meu coração de uma maneira muito profunda, enquanto essa série do Mentoria de Vida nascia. O texto é de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 24. Se você puder abrir, abra por gentileza. Mateus capítulo 26, verso 24 diz o seguinte: o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se ele não tivesse nascido. E você sabe quem ele é o Judas, o traidor, aquele que traiu Jesus. E veja, isso aqui para mim, sem tentar entrar na questão teológica aprofundada de ser predestinado para aquilo ou não, mas simples pelo fato de que Judas ouviu de Jesus o que todo mundo ouviu. Judas viu a água transformar em vinho, Judas viu muita coisa acontecer. Ele viu Pedro andando sobre as águas, ele viu o pão e o peixe sendo multiplicado, ele viu todos os milagres de Jesus, ele aprendeu, ele ouviu, ele dormiu ao lado, ele acordou ao lado, e ele no final virou-se, virou as costas. O que demonstra que estar na presença de Jesus não é o elemento suficiente para mudar as nossas convicções. Imagina a cena: ele andou com o amor e não aprendeu a amar. Ele andou com a justiça em pessoa encarnada e não viveu justiça. A cena que eu quero que você imagine e traga à sua memória é andar com Jesus. Imagina a cena, você está com Ele, não é alguém pregando sobre a palavra, é a própria palavra pregando a palavra, é o próprio Cristo andando, fazendo milagres, pregando o Sermão do Monte. Imagina o Sermão do Monte. O Judas não ouviu pela internet, o Judas não ouviu pelo YouTube, o Judas estava sentado ouvindo. Judas sentiu o cheiro dele, Judas tocava nele, Judas viu tudo. Testemunha ocular das profecias, das palavras, dos milagres. E esse homem, no final, traiu ele. O que eu quero que você compreenda é que nós não precisamos ir longe para ver a quantidade de desperdício que há em nós, no nosso relacionamento com Deus, ao ponto que às vezes alguns vivem na igreja e a vida não muda em aspecto nenhum. Vivem milagres extraordinários e não aprendem com eles. Vivem coisas incríveis e não evoluem, não amadurece, não se torna um ser humano melhor, não vai, não engrena. Eu não sei se você concorda com aquilo que eu vou te dizer agora, mas algumas coisas você orou para viver. Talvez nem tudo, porque algumas coisas nós não temos criatividade para orar, para pedir. Mas algumas coisas você orou para viver.
Então Deus pegou e respondeu a sua oração. Puxa vida, você já deveria ter se tornado uma pessoa melhor por causa do milagre que viveu. Você já deveria ter ficado mais humilde. Você já deveria ter ficado mais manso. Você já deveria ter sido mais generoso. Você já deveria ter aprendido, mas você não aprendeu ainda. Você já foi muito abençoado e até hoje não abençoou ninguém. Você já experimentou da prosperidade do Senhor e até hoje não estendeu a mão para alguém. Sabe por quê? Porque você está vivendo e não está aprendendo. Você está desfrutando e não está entendendo que tudo aquilo que Deus deixa você viver é um ensinamento para que você vá mais longe, para que você amadureça, para que você não desperdice nada daquilo que Deus permite você viver. Entenda o processo. Quando a gente ouve e arrepia, mas às vezes a gente está vivendo um processo extraordinário e não está aprendendo nada com ele. Olha, eu vou te falar por aqui. A gente tem aqui uma realidade de pessoas que saíram das suas casas para vir para cá. Você está aqui. O que você anotou do que você ouviu? Já parou para pensar que a gente confia na nossa memória e bem poucos têm a cultura de anotar aquilo que viveu e que ouve? O que você anotou do que recebeu? O que você gravou na sua mente? Porque entenda, Deus nunca vai nos reunir em vão. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Talvez alguma coisa não serviu para você, mas a pessoa que você mais ama, que Deus colocou do teu lado, foi atacada por uma verdade poderosa que vai mudar a vida dela para sempre. Mas você viu? Você percebeu que isso aqui é um privilégio que Deus está deixando a gente viver hoje? Compreende que tudo aquilo que você passa é uma aula de Deus quando está no controle da nossa vida? E compreenda, não é tão difícil disso ser compreendido por nós. Mas ao passo que você vê um homem traindo Jesus, você vê um que entendeu o que não dá para ser tirado dele. Enquanto um abandona, tem outro que não abandona nem um segundo. O nome dele é João. Enquanto todos vão embora, ele fica. Ele está olhando e está entendendo, ele está aprendendo e desfrutando, mas ele não está perdendo tempo. Veja, um foi embora, o outro ficou. Algumas coisas na vida é dado aos espertos, não me leve a mal, mas algumas coisas é para os espertos, não tem o que fazer. Algumas oportunidades estão na frente de todos, mas apenas um olhou e disse: epa, peraí. Isso é a vida do atento, é aquele que está olhando para aquilo que Deus está fazendo e está entendendo os movimentos, está buscando aprender com aquilo que Jesus está deixando ele passar e viver. Então a cada aprendizado ele evolui e amadurece em algo. Deus faz algo na vida dele, ele aprende com aquilo. Deus pega e diz: opa, posso fazer mais, posso fazer além, posso dar além. E essa é a graça do Evangelho. A gente às vezes fica frustrado com palavras porque foram associados apenas a experiências ruins, mas quando você ouvir a palavra processo de novo, você vai lembrar que todo o processo na verdade é um aprendizado que Deus deixa você entrar e passar. Só que nem todo aprendizado precisa de dor, nem todo aprendizado precisa de luto, nem todo aprendizado, claro, eu sei o que a Bíblia diz, há mais consciência, há mais reflexão na casa onde há luto do que na que há festa. Mas tem gente que não precisa de luto para aprender. Tem gente que com uma porção de graça do Senhor aprende e não desperdiça. Vou falar de novo para você: nunca mais desperdiçar nada da sua vida. Todas as experiências que Deus deixa você passar é uma aula que vai moldar o seu futuro. É algo que Deus está preparando você para um destino maior e extraordinário. A cada mão que se levanta, a cada caminho que se cruza, a cada amigo que Deus permite entrar e sair, são aprendizados que Deus nos deixa viver. A palavra desperdício é justamente quando você passa por tudo e não entende nada. Quantos aqui já perderam amigos? Levante a mão. Perderam amizades que apareceram. Ok. No dia que você perdeu, doeu provavelmente, ou talvez lhe tirou a paz, te tirou o sono. Mas hoje você conta com alívio talvez,
Porque alguns amigos que se foram, mesmo que no dia doeram, hoje na verdade você entende que foi um livramento do Senhor. Mas já parou para pensar que o amigo que entrou e nunca saiu também é parte de um processo de Deus para fazer você valorizar as pessoas e não abandoná-las? Já parou para pensar que os amigos leais também são processos do Senhor para ver se o seu coração foi treinado para não reproduzir aquilo que viveu, naquilo que deu errado no passado com o relacionamento de outro? Compreenda isso, que a vida ela precisa ser vivida de maneira intencional e sábia. Quando o salmista está nos contando sobre contar os dias, quando o Provérbios está dizendo sobre consagrar ao Senhor os planos, a Bíblia está deixando claro que cada dia que nós vivemos é um presente que Deus nos dá. Então, todo o desperdício é medido por aquilo que você passou nos olhos e não aprendeu para você, não levou para você. Eu só queria que nessa palavra você entendesse que o que você está vivendo hoje é Deus cuidando de você. O que você está passando agora, seja bom ou ruim, também é um processo de Deus para você. A pergunta mais óbvia e comum é: Deus, o que o Senhor quer me ensinar hoje que talvez eu ainda não aprendi? O que o Senhor quer me ensinar com aquilo que está dando certo e o que o Senhor quer me ensinar com aquilo que está dando errado? O que o Senhor quer me ensinar com aquilo que eu estou vivendo agora, com os meus filhos, com a minha família? O que o Senhor quer me ensinar? E entenda, o maior ensinamento que você pode ter com o Senhor é não desperdiçar nenhum dia na presença dEle. Você acordou de manhã, você está vivo e você está vivendo aquela experiência de vida, ela não é em vão. A Bíblia diz que Deus tem escrito todos os nossos dias. Sabe o que isso significa? Deus não trabalha sem planejamento. A nossa vida foi planejada, a nossa vida, esse dia de hoje já estava escrito na eternidade. O Senhor já sabia quem estaria, quem não viria. Deus já sabia que você estaria aqui. Deus já sabia que você estaria nesse lugar. Deus já sabia exatamente para que cada palavra serviria para você. Deus já sabia das palavras que me daria durante o dia de hoje, as palavras que amadureceram, as palavras que foram tiradas. Deus já sabia de absolutamente tudo. Deus já sabia do microfone que eu usaria. Deus já sabia dos pequenos detalhes. Deus já sabia dos grandes detalhes. Deus já sabe hoje quem vai ouvir quando essa palavra for ao ar. Deus já sabe o que você vai fazer a partir daquilo que ouviu. Deus já sabe, Deus está governando sobre tudo e desde sempre. Eu quero que você dê um glória a Deus por isso. Nós não trabalhamos com Deus sem programação. Nós não trabalhamos com Deus que deixa passar o tempo batido. Deus não desperdiça os nossos dias. Somos nós que desperdiçamos os seus ensinamentos. Olha, a gente poderia entrar na trivialidade da nossa vida, do que é trivial. Mas se eu te falar que no trivial Deus está trabalhando, se eu te falar que nos pequenos acasos e coincidências Deus está fazendo. Eu me lembro de um dia ouvir que Deus não trabalha com coincidências, mas com cristocidências. Eu achei isso incrível. E é verdade. Se Deus está no controle de tudo, em tudo Deus está falando comigo e com você. Quando o carro nos fecha, Deus está nos falando alguma coisa. Quando a nossa paciência é testada, Deus está nos ensinando alguma coisa. Quando o nosso sorriso vem, Deus está nos ensinando alguma coisa. A questão é o que você está vivendo, o que você está aprendendo. Eu estou aprendendo algo com Deus nessa estação da minha vida. Eu estou aprendendo a ser um pai melhor. Eu estou aprendendo a observar os meus filhos com uma perspectiva diferente. Eu estou aprendendo a pregar de uma maneira diferente. A cada lugar que eu vou, Deus está falando comigo. Eu tenho um bloco de notas chamado impressões. Coisas que eu vou ouvindo ao longo do dia e que Deus vai falando comigo. Coisas que eu vejo acontecendo e que Deus vai falando comigo. Eu posso te dizer uma agora, rapidamente. Fui num culto alguns dias atrás, e um dos pregadores que eu tinha muita vontade de conhecer, um grande homem de Deus, e ele é um pregador há mais de 25 anos. E por conta de uma meteorologia que o culto de domingo seria cancelado, ele gravou a mensagem na sexta-feira. Aí eu fui lá para ouvi-lo, na gravação da mensagem, que passaria no domingo. E ele disse no começo da mensagem: olha, meus irmãos, eu não me sinto preparado para pregar essa mensagem para vocês. Eu precisava de 2 dias a mais para pregar e preparar ela. Aí eu, vivendo
eu queria vê-lo pregar há muitos anos já. Eu estou vendo ele. Daí quando ele fala aquilo, o Senhor fala comigo na hora: aprendizado. Se ele que prega há 25 anos ainda tem temor pela palavra que carrega e não se sente preparado por causa da ausência de 2 dias de preparação, como você acredita que pode preparar uma série e pregar para tanta gente, às vezes com tão pouco tempo de preparo, se prepara mais? Aí eu comecei a entender: Deus, é verdade, eu preciso voltar a jejuar antes, como jejuava lá no começo, quando não tinha tanta mensagem, quando ainda não tinha aprendido tanto. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Todas as coisas que acontecem à frente dos nossos olhos, e que Deus nos permite, Deus está nos ensinando alguma coisa. Só que às vezes a gente está tão desatento, que Deus está falando conosco alto, e a gente não está vendo nada de Deus acontecer na nossa vida. E aí a gente diz: não, Deus não fala comigo. Claro que Deus fala com você. Lembra daquela cena que aconteceu no lado da sua casa, do vizinho que fez tal coisa? Pois é, essa é a parada. Quando Deus está no controle da nossa vida, tudo que a gente acredita que passaria desapercebido começa a se tornar a pedagogia de Deus de trabalhar no nosso coração. Deus está moldando o nosso caráter, Deus está moldando a nossa vida. Agora entenda: quando você se torna intencional, você não desperdiça mais nem um dia. Eu poderia contar para você milhares de experiências, milhares de testemunhos, mas entendi que durante muito tempo eu também desperdicei, porque pensava que a vontade do Senhor estava apenas dentro de um ambiente, ou melhor, que os aprendizados de Deus estavam restritos apenas ao deserto. Mas os aprendizados do Senhor não estão presos apenas aos desertos, mas também estão presos aos lugares altos. Também estão nos lugares altos, também estão na simplicidade do seu dia, também está naquilo que seus filhos não falam, mas expressam no olhar, também está na sensibilidade do seu coração, também está naquilo que você faz quando começa o dia e na maneira que você termina o dia. Então agora é muito mais poderoso viver a partir dessa perspectiva. Quem vive nessa perspectiva não desperdiça mais nada, está o tempo todo vendo e entendendo. Sabe qual que é a característica de quem desfruta disso aqui? Chamado uma palavra. Na verdade são 2. Primeiro, amor. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Sabe, quem vive isso aqui na prática é quem está vivendo o primeiro amor. Eu vou te falar o que acontece no primeiro amor. O vento sopra mais fresco, você diz que Deus está falando com você. Você chega na igreja, qualquer louvor toca, você diz que Deus está falando com você. Ei, irmão, alguém pede ajuda e você estende a mão e você está dizendo que Deus está falando com você. A vida está só passando e você diz que Deus está cuidando de você. Sabe, você só está dormindo uma noite inteira e você diz que Deus está cuidando do seu sono. Você só acordou de manhã animado e você está dizendo que foi Deus que colocou esse ânimo dentro de você. Quem está vivendo com Jesus o primeiro amor, está aprendendo com tudo aquilo que está vivendo e tomando para si a experiência divina de não desperdiçar cada segundo que você passa. Então hoje o convite para você é: não desperdice nenhum segundo da sua vida. Em tudo Deus está te ensinando alguma coisa. Você não precisa do deserto, assim como não precisa dos lugares altos. Você só precisa estar atento àquilo que Deus está fazendo. Fala para quem está perto de você: hoje foi um dia de aula. O que você aprendeu? Se você precisasse fazer um resumo do que Deus queria falar com você hoje, quais são as suas anotações? Quais são as suas impressões do que Deus tem para você? Talvez você não percebeu, mas hoje foi um dia de Deus trabalhar na sua paciência. Talvez Deus queria trabalhar na sua ansiedade hoje. Talvez Deus queria trabalhar na sua gratidão. Talvez hoje foi um dia que Deus queria moldar você com suas prioridades, porque ano passado você estava em outro lugar no mesmo dia desse período. Aí hoje você está aqui. Se eu fosse você, eu estava dizendo: eu estou entendendo. Fala para quem está perto de você: eu estou entendendo, eu estou entendendo. Jesus já mudou a minha vida faz muito tempo. Eu só não havia entendido que era uma aula. Eu só não havia entendido que era comigo um milagre. O Senhor já me fez viver tanta coisa e eu esqueci só porque não anotei. Eu vou falar uma coisa interessante para você. No nosso aplicativo
do Ei Deus Sou Eu de Novo, a gente tem um negócio chamado Diário de Gratidão. Se você fazer o download do Ei Deus Sou Eu de Novo, lá tem o Diário de Gratidão. A gente não consegue mais ter servidor. A gente teve do dia que lançou até agora, faz poucos dias, mais de 30 mil diários de gratidão. Sabe o que é isso, lindo? É que a gente perdeu... Como que eu te falo isso aqui? Deus faz por nós todos os dias. Deus nos guarda todos os dias. Deus faz milagre todos os dias. Deus nos ensina do amanhecer ao entardecer. Mas nós não anotamos nada, porque se tem uma coisa que é a amnésia da ingratidão, a amnésia da nossa gratidão, é a ausência de percepção. Deus faz, a gente nem percebe mais. Tudo é normal. Anota tudo, lindo. Começa a anotar o que Deus está te mostrando. Começa a anotar aquilo que você está vivendo. Começa a perceber as estações. Começa a olhar para as coisas. Em tudo Deus tem uma aula. Você não entendeu? Vou falar de novo. Posso dar um exemplo? Sim ou não? Não vou falar. Deixa. Não, porque tem aula que é só minha mesmo. Tem aula que Deus só queria falar comigo. Se um dia Deus deixar, eu falo para os outros. E isso aqui é o último ponto da mensagem. Tudo o que você aprende tentando ensinar antes de internalizar aquilo que recebeu, será apenas conteúdo para os outros e não terá nenhum poder de transformação em você. Judas não viveu Jesus, porque se tivesse vivido de verdade, talvez o seu destino seria alterado. João viveu Jesus de verdade. 3 anos com ele, viveu de verdade, não abandonou, não deixou, e por isso foi o único que morreu de velho numa ilha, e antes de morrer, teve o privilégio de ver Jesus glorificado. Só um glória a Deus, eu vou falar de novo. Foi o único. Quem vive Jesus de verdade tem acessos que só quem aprendeu na aula e não esqueceu quando chegou em casa pode desfrutar. A Bíblia diz que ele estava em Pátimos, e a Bíblia diz: eis que ouvi uma voz e ao me virar para trás, caí de joelhos. Seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram chamas de fogo, da sua boca saiu uma espada. Irmão, eu não sei se você entende o que é isso, mas quando você não passa por essa vida de maneira vazia, mas aprendendo com Deus a cada estação, você entende coisas que ninguém entendeu, você desfruta coisas que ninguém desfrutou, porque a sua percepção está conectada com aquilo que Deus quer te ensinar. Pergunta de novo: o que Deus te ensinou hoje e o que você anotou? Jesus nunca mais, nem um dia, será desperdiçado na tua presença. Cada palavra, cada direção, cada experiência será gravada no nosso coração e na nossa alma. Os processos da vida nunca terminam de fato, porque não são aquilo que pensávamos. Nem todo o processo dói, mas todo o processo ensina. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa escola Preach lá no Instagram, @escola Preach. Deus abençoe e até mais. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Esse é a mentoria de vida.
E eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. O tema, eu queria que fosse um pouquinho mais leve, mas não vai rolar. Hoje é aquela mensagem que só Deus para fazer a mensagem longe. Porque quando nos confronta, a gente tem um pouquinho de dificuldade de passar para frente. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que a palavra de hoje ela vai ser vista por milhares de pessoas e ela vai gerar uma transformação profunda. Então eu quero pedir para você uma coisa já no começo: curte a mensagem, comenta, compartilha, manda para... meu coração ficou fraquinho agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho. Toda a segunda e toda a quinta tem uma palavra de Jesus para você. Mas agora eu vou te falar, compartilha essa mensagem. Olha, eu vou te falar, vai ser um pouquinho paulada, mas vai valer a pena. Pare de tolerar aquilo que te enfraquece. Amém? Olha, pedido rápido, duas coisas importantes. Já falei a primeira. A segunda, eu quero honrar quem é nossos parceiros, que fazem com que todos os meses o Mentoria de Vida vá ao ar. A Facilite Benefícios. Tudo o que você precisa em proteção veicular, você pode contar com eles. Isso não é uma propaganda, mas é uma dívida de honra com aqueles que fazem parte da nossa jornada. E para você que nos acompanha, quando acabar a mensagem, eu deixei um link para você chamá-los direto no WhatsApp e fazer a sua cotação. David, são sérios? São muito sérios. Primeiro lugar, e não reclame aqui, e você pode procurar isso por lá também. Você vai ficar muito impressionado. Agora, posso fazer o seguinte? Vamos para a nossa prioridade. Vamos para a palavra. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Quantos anos vocês têm? Quem tem mais de 30, levante a mão. Meu Deus, eu tenho uma saudade na época que eu pregava para jovem. De verdade, teve uma época que eu pregava só para adolescente. Agora é tudo velhinho. De novo, quem tem mais de 30, levante a mão. Levante. Meu Deus do céu, olha o cheiro que deu. O ácido hialurônico no ambiente permeando. Mas olha, brincadeiras à parte, você é adulto o suficiente para saber aquilo que te enfraquece. Olha o climão. Eu quero ler um texto bíblico com você. Esse texto está em Hebreus capítulo 12, verso de número 1. E você vai entender o porquê, mesmo sabendo, nós vamos deixando entrar na nossa vida, permear a nossa casa, até a gente descobrir que aquilo que para nós era inofensivo virou o motivo da destruição da nossa casa, da nossa empresa, da nossa família, dos nossos sonhos. E você vai rapidamente entender isso. Está no texto bíblico. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Aqui, por favor, a gente aqui no Joinville temos uma coisa incrível. Nós temos um dos parques mais incríveis de caminhadas do Brasil.
Chama-se 62º Batalhão de Infantaria. Todo joinvilense que se preza já foi lá. Amém? E temos também o Mirante. O Mirante, aqui a gente já está falando de um outro nível. Não é mesmo? A gente já está falando de uma outra categoria de seres humanos evoluídos. Para mim nada me desafia mais do que ver alguém subindo de bicicleta o Mirante. É 60 pedaladas para cada 3 metros, não tem sentido aquilo. Mas o que me chama a atenção é quando eu vejo aquela galera que anda com peso. Você já viu? Eles colocam um colete de peso, como se o corpo já não fosse pesado. Eles colocam para fazer os seres humanos normais estar lá. Oh meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu tenho algum problema cardíaco, alguma coisa, cardíaco, respiratório? Porque a pessoa passa numa velocidade que você não consegue correr com peso. Aí eu olho para aquilo, eu não sei como que, de verdade, eu estou abrindo meu coração, eu não sei o que você pensa, mas eu inveja. Falo, Deus, será que um dia haverá força em mim para colocar um colete de peso e subir o mirante? Porque eu sempre, quando estou na metade, eu fico pensando, será que se eu descer agora é errado? Perdão, brincadeiras à parte, a gente fez um propósito e eu fui com o nosso escritório todo. E quando chegou na metade, eu falei, Jesus, puxa, eu que sou o líder do escritório. Eu comecei a pensar, se alguém desistir, eu vou descer para ajudar. Não é verdade? Porque daí eu tô encarregado de uma missão. Não, olha, pessoal, vocês vão, eu tenho que... tá precisando de ajuda. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque correr com peso não é a regra para aqueles que querem viver o Evangelho. Eu vou deixar melhor. Quando você corre na vida com peso, seu rendimento melhora. Quando você corre na vida espiritual com peso, seu rendimento enfraquece. Você não fica melhor porque carrega peso. Você piora porque carrega pesos desnecessários. Se no corpo físico o peso te ajuda a desenvolver melhor ou a aumentar a sua força e performance, na vida espiritual todo o peso atrapalha você de chegar em lugares que de maneira leve você chegaria. Quando Paulo está escrevendo aos Hebreus, ele diz, olha, tirem o peso, tirem todo o peso, todo o pecado. Só que a Bíblia diz que ele não vai correr rápido, ele vai correr essa corrida com paciência. Porque o fato de você estar leve não significa que será rápido, mas significa que você vai chegar. Poxa, se tivesse mais sedentário aqui, você já estaria glorificando a Deus comigo. Porque na vida espiritual não é sobre peso, é sobre leveza. Fala para algum gordinho perto de você. Na vida espiritual, quanto mais leve, melhor. Você não precisa ter esforço, você não precisa carregar pesos desnecessários. Avisa alguém perto de você, pelo amor de Deus. Só que qual é o problema? O problema é porque nada começa com uma decisão de alguém que quer carregar peso. Começa com pequenas pedrinhas no bolso. Eu vou falar uma coisa para você interessante. Nós compramos um cachorro. Não tem nada a ver com a mensagem. Na verdade nós ganhamos um cachorro, um canicurso. Ele chegou à nossa casa faz o que? 2 semanas? Quando ele chegou ele tinha 7 quilos. Ele está com 11 hoje. Duas semanas depois ele parece um bezerro lá em casa. Mas quando ele chegou, ele já tinha cara que ia ficar grande. A gente já sabia do futuro dele. Só que ele come 200 gramas de ração de manhã, 200 gramas à noite. Como que ele ganhou tanto peso em tão pouco tempo? Simples, ele sabe, eu já sei que ele vai ser grande. Então a absorção dele é maior. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque na nossa vida, alguns compraram um Pincher 1. E quando viram tinha um Doberman dentro de casa. Não quero criar uma analogia tosca, mas eu vou falar uma coisa engraçada para você. Me lembro de quando eu era adolescente, minha avó falou para mim: filho, ganhei um Pincher 0. Não ria porque isso é pecado agora.
Poxa, a gente olhou, era um pincher 0. No mês seguinte era um pincher 2. E aí a gente dizia: vó, esse cachorro vai continuar crescendo? E ela disse: pois é, o homem do pet shop disse que era 0. Ele virou um pincher 4 depois. Irmão, eu me lembro do dia que ele já estava um pincher 27, assim, uma coisa sinistra. E aí eu entendo, olhando para aquilo que eu me proponho a ministrar nessa mentoria de vida, que tudo, quando chega na nossa vida, parece pequeno pela verdade que a gente escolhe acreditar. Eu vou ser bem sincero para você, algumas coisas a gente escolhe acreditar que nunca vai crescer e que nunca vai nos gerar problema. Algumas coisas nós acreditamos, a gente finge que acredita. Não, isso aqui não vai fazer mal não, jamais, capaz. Isso aqui, o moço falou que não cresce. Só que o moço falou que não cresce. A Bíblia diz que vai crescer e vai destruir você, mas você prefere acreditar no moço. Eu não sei se você está me entendendo, mas na nossa vida são pequenas concessões que a gente vai fazendo diariamente, e aquilo vai se somando, e quando você vê, seu coração está minado, a sua casa está destruída e seu casamento já está sem esperança. Então eu confesso para você que o nosso maior problema é a falta de hombridade, às vezes, de ao invés de tolerar, expulsar. Eu preciso ser direto com você. Me desculpe se isso lhe incomodar de alguma maneira, mas a nossa grande dificuldade é ser posicionado de maneira bíblica, espiritual e como um sacerdote da nossa casa, e mulheres como colunas de oração da sua família. Algumas coisas você simplesmente não tolera. Simples. Quando você começa a entrar no jogo da tolerância, coisas que você não aceitava começam a fazer parte da sua rotina, e aquilo que começa a dominar a sua rotina em breve governará toda a sua história. Eu poderia ser cirúrgico, mas talvez seria invasivo demais. Mas quantas coisas você é permissivo e que tem roubado a sua vida sem que você perceba? Hoje nós temos o inimigo dormindo do nosso lado, carregando numa tomada. Já parou para pensar que quase a metade da sua vida hoje você passa no telefone? Já parou para pensar que hoje você faz parte de algumas coisas que você jamais faria se não fosse através dessa ferramenta? Eu vou contar para vocês uma coisa interessante. Eu tinha um amigo meu, estava num show essa semana no estádio do Pacaembu, e o cara debaixo dele, segurança, estava com o telefone jogando tigrinho na hora do trabalho. Sabe aqueles jogos de azar? Estava jogando tigrinho. Vou te falar uma coisa ainda mais absurda. Se eu abrir o meu direct agora, você vai ver que de 10 mensagens que eu recebi, 3 ou 4 são de pessoas que estão com a vida destruída por causa de jogos de azar. Destruída. E sabe como começou a aposta? R$1. Sabe como começou o erro? Não foi com o salário inteiro, foi com R$5. O problema são as pequenas concessões. O problema são as pequenas liberdades que a gente dá para a nossa carne. Posso falar uma coisa para você? A sua carne não pode ter liberdade, senão ela vai subjugar a sua fé, o seu espírito, o seu casamento, e quando você vê, você está destruído. Nós não abrimos a nossa carne para negociação. Nós não damos um espaço para que ela seja cultivada, não. Ou você se torna alguém que subjuga a sua carne e domina os seus esforços, os seus impulsos, ou você será governado por eles. Então, quando a gente não quer se entregar completamente, o que a gente faz? Abre uma pequena concessão. É um pequeno prazer. Não, aquilo lá eu não faço, mas isso aqui eu faço porque talvez seja mais leve. Eu estou falando para pessoas maduras aqui. Sabe o que é a pornografia? Nada mais é do que uma concessão para quem não quer fazer o adultério, quem não quer cometer adultério. Todo mundo viciado em pornografia diz: é melhor eu consumir algo na internet do que fazer besteira. O que é isso? Uma pequena concessão. Quando um homem começa a trair uma mulher, ou vice-versa, e ele manda uma mensagem no WhatsApp, o que ele diz? Olha, é só uma mensagem.
eu nunca dormi com a pessoa, eu nunca encostei nela, mas é uma pequena concessão. Sabe qual que é a loucura de tudo? Todas as vezes que você tenta administrar uma pequena concessão, se prepare. Minha mãe já dizia quando eu era pequeno: por onde passa um boi, passará uma boiada. Simples. Tudo na nossa vida são pequenas concessões. Você faz um propósito com Deus e abre uma pequena concessão. Quando você vê, você esqueceu do propósito. Você quer viver algo extraordinário, mas aí de repente, por causa da ausência de fé ou maturidade, você abre uma pequena concessão. Quando vê, desistiu de viver aquilo que Deus havia falado com você. Isso é em tudo, é sobre o pecado, é sobre a ausência, mas é também sobre excessos. E aí eu estou olhando para esse texto e eu me lembro de uma história de Sansão. Sansão foi enganado por uma mulher sabendo que estava sendo enganado. Sabe qual é a loucura? Que um dos homens mais poderosos da Bíblia ouvia a sua mulher tentando lhe enganar, contava uma mentira para ela, os inimigos vinham para pegá-lo, e ele olhava sabendo exatamente quem havia falado, mas mesmo assim no outro dia estava com Dalila. Mesmo assim no outro dia contava as mesmas coisas para Dalila. Essa é a parada. A gente volta no lugar da destruição do nosso casamento. A gente volta no lugar que pode destruir a nossa empresa. A gente continua lá. A gente volta e diz: não, agora não vai dar nada. Eu sei que não vai dar nada. Não, eu continuo com o mesmo hábito destrutivo. Eu continuo com as mesmas coisas, carregando os mesmos pesos, até que o dia eu serei totalmente subjugado e não tenho mais para onde correr. E tem muita gente que está exatamente assim agora, ouvindo essa mensagem, que não tem mais para onde correr, porque começou a abrir pequenas concessões. Tudo aquilo que você tolera cresce e em algum momento vai governar você. Você entende o que eu estou dizendo? Dave, como que eu resolvo isso? Bom, eu vou ser conforme os antigos falavam: corte o mal pela raiz. Você entendeu ou não? Sabe o que é cortar o mal pela raiz? É colocar luz em cima do seu problema. A maioria das pessoas padece porque não coloca a luz em cima do problema. Quando você coloca a luz em cima do problema, você cria governo e parceria para resolver. Quem é casado aqui, levante a mão. Vai parecer difícil o que eu vou falar agora, mas se você tem um problema escondido, você tem uma derrota iminente. Mas se a pessoa que está com você compartilhar das suas dores, talvez você consiga sair mais rápido do que imagina, evoluir muito mais rápido do que acredita, porque Deus não colocou essa pessoa do seu lado em vão. A maior ferramenta que Deus tem para ajudar você é a esposa que colocou do teu lado, é o marido que colocou do seu lado. Se essa pessoa está do seu lado, talvez seja ela a porta de escape para que as pequenas concessões acabem. Fale a verdade. Diga o que você precisa, diga aquilo que passa aqui dentro. E outra, se você não conseguir dizer, então seja homem, seja mulher para dobrar os joelhos e dizer: Jesus, isso aqui nunca mais eu quero fazer, nunca mais eu vou viver. Coloca Deus na parada, fala: Deus, eu vou fazer um propósito, eu vou ficar um mês, eu vou ficar 2 meses, eu vou ficar 1 ano. E aí você vai entender quanto aquilo podia destruir você e nem noção do problema do que era você tinha. Quer ver uma parada absurda? Tudo é pequena concessão, é normal. Mas eu me lembro que ano passado nós fizemos uma dieta, eu e minha esposa. Fizemos, na verdade, não uma dieta, um propósito. Só que esse propósito era de não comer açúcar. E eu achei interessante uma coisa do caráter da minha esposa. Ela falou: eu não quero nada que seja doce, mesmo que não tenha açúcar. Eu não havia me ligado nisso. Então eu comi chocolate sem açúcar. Está rindo do quê? Sabe o que é engraçado? É porque parece bobo, só que isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. Quando eu digo que não vou comer alguma coisa doce, o problema do açúcar deixa de ser o meu maior problema, porque não é mais sobre o açúcar, é sobre o prazer que aquilo dá. No nosso cérebro ele é preparado para gerar pequenas concessões para diminuir o nosso desgaste e o nosso sacrifício.
Nós somos programados para criar atalhos para chegar em lugares mais rápido. Ou seja, para que isso aconteça, as pequenas concessões, elas são partes da nossa vida. Então hoje eu estou trazendo a nossa realidade. Eu estou falando para mim e para você que tudo aquilo que você tolera em algum momento vai governar você. Então o jogo da vida para aqueles que querem ir mais longe é não tolerar aquilo que precisa mandar embora de uma vez. Você não cria paliativos para ter o pequeno prazer daquilo que você queria. Não. Você simplesmente corta o mal pela raiz. Aí eu preciso te falar o que eu venho na minha memória. José. O José, irmão, José é um fenômeno. A Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar era... Deixa eu tomar uma água. Uma mulher de Potifar era 10 de 10. Não era uma mulher normal, não. Ela é a mulher de Potifar. Ela devia ser uma mulher maravilhosa. Com todo respeito. José, irmão, José preferiu sair correndo nu. Você tem noção que José escolheu a vergonha? José podia falar para ele assim: nada. Eu só não vou fazer nada, mas eu estou aqui. Vou aproveitar um pequeno momento. Vou pelo menos ver. Sabe, eu não vou fazer nada, eu não vou me envolver, eu vou só ver. Você entende? Uma pequena concessão tiraria José do governo do Egito. Sabe qual é a parada? O futuro dele seria prejudicado por uma pequena concessão no seu passado. Tem muita coisa na nossa vida que Deus tem para nós no futuro, que se a gente não cuidar por causa das nossas pequenas concessões, nós não vamos acessar, porque fomos, negligentes, fomos omissos e deixamos entrar na nossa casa. Eu quero declarar no nome de Jesus que os seus olhos ficarão arregalados. Aquilo que você tolera e que você sabe que pode destruir você, a partir de hoje não entrará mais na sua casa, não acessará mais o seu coração, não será mais parte da sua rotina, em nome de Jesus. Eu vou falar uma coisa que engraçada que aconteceu hoje. Hoje eu fui fazer academia e tem gente trabalhando ainda na nossa casa. E aí tinha uma mochila, tinha uma marmita e aquele cigarro eletrônico. Aí o rapaz que me ajuda a treinar falou assim: ó, tem um pouco de tudo aí. Eu falei: o que tem aí? Ele falou para mim o que tinha. Aí eu, como eu estava com essa palavra nascendo no meu coração, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma pequena concessão para quem não quer fumar de verdade. Ou eu estou viajando por não conhecer do negócio? Aquilo ali é nicotina? É isso? Eu estou dando nome aos bois, porque, bom, a gente está aqui, então vamos falar. Aquilo ali é um cigarro. É mais bonito, não fede, mas é um cigarro. Só tem uma cara diferente. Você entende que na vida é tudo assim? Quando o diabo perde a credibilidade no grande, ele vem de maneira sutil no menor. Irmão, já não é mais moda fumar faz muitos anos. O que o mal fez? Oh, sério? Então qual é o problema? Então vamos mudar a estética. Mas ali dentro tem a mesma coisa. É isso que o mal faz todos os dias com as famílias. É isso que o mal faz todo dia na nossa casa, na nossa empresa. Ele só muda a forma, e a gente vai deixando e dando pequenas concessões. Não, capaz, na minha casa não, isso não acontece lá. Não. E o que você fala? E as conversas que você ouve? E as pequenas concessões que você dá no seu casamento? E as coisas que você tolera na sua vida? E as coisas que você deixa acontecer e passa a vista grossa? Uma coisa interessante na nossa vida é quando você se torna criterioso, o tolerar se torna insuportável. Eu vou falar uma coisa que é básica de quem decide amadurecer na vida para viver de maneira de verdade o que Deus tem. É mais ou menos assim: existe uma parede, certo? Uma parede branca. Quem construiu aquela parede sabe exatamente aonde está o ponto de sujeira. Sim ou não? Beleza. A visita chega, a visita não vê.
A visita não vê. Você sabia que a visita não consegue identificar a sujeira? Por quê? Porque ela não foi para sua casa para procurar sujeira. Agora você, o dia que descobre a sujeira, nunca mais consegue desver. Você também é assim? Eu sou assim, irmão. Se eu não vi, não tem problema. Mas se eu ver, parece que tem uma parede de 60 metros. Eu só consigo ver aquela sujeira miserável. E é nesse dia que você precisa decidir se você vai tolerar ou se porque ninguém vê você vai deixar. 3 pessoas pegaram, eu vou dizer de novo. Não incomoda ninguém, mas te incomodou no começo. Será que agora parou de te incomodar porque você decidiu tolerar para não se incomodar? Será que não tem coisas no nosso casamento que estão exatamente assim? Era só uma pequena sujeirinha, mas para arrumar eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que pedir perdão, eu vou ter que ajustar uma rota. Aí você olha e diz, mas ninguém vê, deixa lá. Mas daí você vai chegar um dia e aquela sujeira vai estar maior. Sansão foi abrindo concessões. Falou uma pequena mentira, depois falou outra, até o dia que falou a verdade completa. Se cortar os meus cabelos, a minha força vai embora. Mas sabe qual foi a pequena concessão de Sansão? Não foi quando ele contou uma mentira para Dalila. Foi quando ele se permitiu estar com um jugo desigual. Eu preciso te falar uma parada, não me leve a mal do que eu vou dizer agora. Essa semana eu estava no evento e uma pessoa falou assim para mim, Dave, eu quero que você me case. Falei, sério? A senhora sabe quantos eventos eu tenho para fazer esse ano, minha senhora? Se eu for fazer casamento, eu não volto mais para casa nunca mais. Mas é uma coisa engraçada, ela falou assim, olha, e eu tenho certeza que ele vai virar crente. Aí, irmão, eu vou falar uma coisa para você, por isso que eu sou um evangelista. Se eu fosse pastor, eu perderia todas as ovelhas, porque eu não tenho paciência, eu não tenho, ai, sério, ai, que benção. Bom, ano que vem a gente conversa e eu te aconselho. Não, mas eu falei na hora, pois é, nega, falei, tá começando tudo errado. Irmão, por Deus que ela abriu os olhos assim. Falei, como assim? Eu falei, linda, não casa com ele para ele converter, não. Ele converte e você casa. Agora, se você casar para ele converter, você vai ter um problema na sua vida. Aí eu acho que ela não vai me convidar mais nem para o casamento. Você entende? Pequenas concessões. Não, tá tudo bem. Não, em algum momento, oh meu Deus, vai para Disney. Se muda para o conto de fadas. Não, lindo, ou você tem critérios, ou você não tem critérios. Ou você estabelece limites, ou você deixa a Deus dará. Não, lindo, tem coisas que você só não tolera. Não vou, não é para mim, não é a minha realidade, não vou chegar perto. Pronto, preciso terminar. Amém. Avisa o irmão do lado. Se eu estiver dando problema, me avisa. Se tem alguma coisa que eu estou tolerando, fala para eu vazar. Amém? Pede para um amigo, agora pede para Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, não deixa nós perdidos, Senhor. Não deixa a gente confuso. Não deixa a gente tolerando aquilo que pode destruir a nossa vida. Pelo contrário, coloca uma repulsa dentro de nós. Coloca um sentimento que nos leva para longe de qualquer coisa que pode roubar o nosso coração da Tua presença. Porque nós não queremos viver um ano tolerando mais uma vez aquilo que tem nos afastado da Tua presença. Nós queremos ser leves. Nós não queremos andar sobrecarregados. Portanto, Jesus, hoje tiramos todo o peso, abandonamos toda e qualquer concessão de pecado para correr a corrida com paciência, que nos levará para cada dia mais perto do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa Tour O Despertar. Lembrando que
que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Meu Deus do céu! Olha, eu sei que você já deve ter encaminhado para alguém essa mensagem antes de assistir. Pare de se estressar com aquilo que não muda. Amém. Irmão, eu já quero que você pegue essa mensagem e mande para uns 10 pessoas. Não como indireta, amém? Mas como uma palavra de Deus. Essa palavra de verdade. Eu vou falar uma coisa, eu vou ser bem sincero. Eu queria ter ouvido essa palavra há uns 10 anos atrás. Irmão, eu teria vivido muito mais leve. Teria fechado muito menos o tempo se eu tivesse aprendido isso aqui antes. Irmão, eu só vou dar um spoiler para você. Tem algumas coisas que a maturidade e a vida com Deus nos faz viver rápido. Se fingir de doido no meio do caos. Irmão, isso é maravilhoso. Vamos para a palavra. Eu só quero te pedir um favor rápido e muito importante. O povo aqui de Joinville está super engajado. A gente dizer, curte o vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você puder e para quem você também quer. E se inscreve no canal. Nós vamos chegar a 20 milhões de inscritos e só falta 9 milhões e meio. Só falta 95% da meta. Mas a gente vai conseguir. Você crê? Amém? Amém? É lindo. Para Deus nada é impossível. Ele está fazendo. Então agora vamos para a mensagem que eu estou com ansiedade para pregar essa palavra. Bora. Tem coisa que não adianta, não muda. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Isso foi uma indireta. 1 Samuel capítulo 17, verso 28 diz: E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira dele, de Eliabe, acendeu-se contra Davi e disse-lhe: Por que descestes para cá? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudeste ver a batalha. E Davi disse: Que fiz eu agora? Davi maravilhoso, irmão. O que eu fiz agora aqui? Não há uma causa. Aí, irmão, aqui começa a melhor parte. E ele se virou dele para o outro e falou da mesma forma. O povo respondeu novamente da forma anterior. Eu vou te falar o que está acontecendo aqui. Escute bem. Davi, ele é o futuro rei de Israel. Só para você lembrar. Foi ungido por Samuel para ser o rei. Mas só para te lembrar, ele não era o preferido da casa. Ele era a última opção. Davi era o improvável daquele lugar. Eliabe era o irmão mais velho, o mais preparado, o mais habilitado, o mais capaz. Mas o escolhido foi Davi.
Então Davi tem que lidar com essa circunstância, de saber que ele é um improvável e de se tornar inimigo de pessoas que ele não queria ser inimigo pela palavra que recebeu. Infelizmente isso é parte da nossa vida. Crescer atrai inimigos desnecessários, isso é parte. Não adianta. Você trabalha numa empresa, se você for promovido, no outro dia alguém vai se tornar seu inimigo, isso é parte. Se você casar e prosperar, alguém vai ser teu inimigo. Alguém que amava você quando você estava solteiro, que ficava feliz com as suas pequenas conquistas. Mas se a sua conquista fazer sombra para a conquista dessa pessoa, essa pessoa talvez vai parar de amar você e se torne seu inimigo. Isso é a vida, é comum a todos. Só que a questão é o que nós fazemos com isso. Davi é esse garoto, improvável, está crescendo, está aparecendo. Só que ele ainda está dentro de um contexto que poucas pessoas sabem a palavra que ele carrega. Mas o irmão de Davi sabe a palavra que ele carrega. E aqui acontece um cenário diferente assim. Tem uma batalha acontecendo, tem um gigante desafiando por 40 dias os soldados. Ele é uma história muito conhecida, Golias e Davi, você já sabe. Só que para mim o que importa aqui é o coraçãozinho de Davi. Davi está chegando no campo de batalha com marmitas na mão. Davi não está chegando armado, Davi não foi para guerrear com ninguém. Davi foi para levar comida para os irmãos. Ele só está fazendo dele, guarda essa palavra. Ele só está fazendo dele, ele não está fazendo nada demais. Ele não foi se alistar para o exército, ele não foi para dar-lhe um pau no gigante, ele não foi para fazer nada. Ele foi para levar comida para os irmãos. Só que quando você chega no lugar e uma oportunidade se abre, não importa o que você tem na mão. O que importa é o que está no teu coração. Está comigo? Quando Davi vê o gigante desafiando todo mundo, Davi é um garoto. E ninguém conhece a história secreta dele. Ninguém sabe o que ele viveu de verdade. E o que ele viveu de verdade é muito mais poderoso do que todo mundo poderia imaginar. Porque quando ele foi ungido a ser rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou nele. Então sobre ele repousava o Espírito de Deus. Davi venceu o urso, Davi venceu o leão. Então Davi tinha um score grande que ninguém sabia. Você está comigo, amém? Então esse garoto que tem um histórico que ninguém conhece, que tem um currículo que não é postado na rede social, chega para levar marmita para os irmãos. Ele está na base da pirâmide, com as marmitinhas na mão ali, levando comida para os irmãos. E aí ele olha o gigante e diz: olha, eu acho que eu dou-lhe um pau nesse gigante aí. O que é maravilhoso, não é mesmo? Ele não é normal. E aí ele pergunta para um soldado. Só que eu quero que você visualiza comigo, pelo amor de Deus. Aqui do lado tem Eliabe. O Eliabe, pancadão, bombado. E irmão, e o Davi tá um pós-monjaro, tá magrelo, tá, entendeu, irmão? Não tem aparência, ele não tem aquele uau, ele era tipo um sabor, entendeu? Desculpa a referência, mas é só para você entender. Ele não tá naquele meio ali, ele é só um rapazinho mesmo, tal, top. Mas ele elogia e fala: olha, eu arrebento esse gigante aí. E aí eu imagino que pela cabeça de Davi falou assim: eu dei um pau no leão. O leão já virou estampa de camiseta. Eu dei um pau no urso. Faleceu. O que é esse gigante? Aí Davi pergunta para alguém. Lembra comigo, Davi não está falando com o irmão dele. Ele está falando com aqui, ó. O irmão está aqui. O que vão dar para quem dá um pau no gigante? Aí o irmão de Davi ouve ele aqui. Aí o irmão de Davi grita: ei, cala a boca, Davi. E ele está aqui, ó. E aí o irmão começa a falar: eu sei que você sente no seu coração. Uai, como que você sabe que está no coração do outro? Já está errado. E aí ele começa: eu sei que está no teu coração, eu sei das tuas intenções. Vai embora, você veio aqui para ver a gente sendo humilhado. E ele diz: volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Ele menospreza o que Davi faz, ele menospreza o que Davi carrega, e ele tenta calar a boca de Davi. Aí Davi diz assim: está na Bíblia. O que eu te fiz, cara? E aqui vai demonstrar o que Davi carrega. Se ele para e diz: poxa, Eliabe, não pense isso de mim não, Eliabe. Poxa, vamos resolver isso. Não, então desculpa, eu não vou me meter nos problemas, não vou fazer nada disso. Eliabe, vou provar para você que você está errado. Meu coração é bom. Esse é o maior problema da nossa vida. É tentar lutar batalhas que não tem como vencer. A maior guerra nossa é quando a gente tenta convencer alguém
de algo que não tem como convencer. É quando a gente tenta mudar algo que só Deus pode fazer. É quando nós tentamos entrar em batalhas que só Deus pode vencer. É quando a gente entra em lugares que não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. E aqui eu começo a olhar para o Davi e dizer: Davi, tu é um ícone. Porque o Davi fez assim: o que eu tenho a ver com isso? Com licença, obrigado. E pergunta para outro. Irmão, vou falar uma parada para você. Ele perguntou para outro: o que vão dar para quem dá-lhe um pau no gigante? Ô André, quantas vezes a gente já entrou em brigas desnecessárias por ausência de maturidade? Quantas vezes nós brigamos porque a nossa visão sobre o nosso inimigo estava errada? A gente pensou que aquilo era o nosso inimigo, mas o nosso inimigo é o gigante. Essa é a parada. O inimigo de Davi não é Eliabe, o inimigo do Davi é o gigante. Só que se ele deixar que a boca de Eliabe contamine o coração, o gigante vai embora e ele perde a maior vitória da vida dele. Essa é a parada. É lindo. Às vezes nós estamos lutando batalhas que não serão vencidas na força do nosso braço. Às vezes nós estamos batendo em ponta de faca. Às vezes nós estamos nos desgastando, gastando energia, perdendo tempo com aquilo que não adianta, não vai mudar. Você continua seguindo para ter um gigante, para vencer a tua batalha, e deixa que aqueles que estão gritando à sua volta gritem da sua volta, e acaba lá, deixa lá. Essa é a parada. A nossa maior dificuldade é porque ao invés da gente ir para o gigante, a gente fica no Eliabe. Quantos de nós já paramos de viver algumas coisas que estávamos vivendo por causa de Eliabes que se levantaram na nossa vida? Quantos de nós já paramos de desfrutar de realidades por causa de um Eliabe que se levantou? Aí a gente fica para o Eliabe e diz: não, Eliabe, olha, você está errado, Eliabe. Irmão, o que eu acho, eu vou te falar o que eu penso de Davi. Das duas, uma: ou Davi era sinistro de maturidade ou tinha TDAH. Ele não deve ter ouvido o que Eliabe falou, irmão. Porque ele falou assim: fala uma coisa com vontade de dar um soco na cara do Eliabe. Eliabe, cala a tua boca, Eliabe. Mas essa é a parada. Se você perde tempo com Eliabe, você perde o foco no Golias. Se você olha para o Eliabe, você perde o foco do teu propósito. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui agora para você, lindo, mas a maioria de nós às vezes está perdendo tempo com Eliabes e perdendo foco no nosso Golias. A gente está lutando com batalhas que não serão vencidas e esquecendo daquela que nos traria a maior vitória. A gente está esquecendo de dar prioridade nas coisas que de fato mudam a nossa vida e está perdendo tempo com quem está para ali para destruir o nosso caminho. Eu vou te falar uma parada, irmão. Às vezes a gente está estressado demais porque ainda não aprendeu a escolher as batalhas certas. Pronto, só isso. Quantos aqui tem empresa? Levante a mão. Muita gente. Quantos aqui trabalham em empresas? Bom, amém, bastante gente. Me entenda bem o que eu vou dizer. Eu vou pesar bem as palavras. Vou pesar bem as palavras. Tem gente que só não vai. Eu vou melhorar. Tem gente que não vai mudar. Ou você entende a condição da pessoa e trata ela de maneira equilibrada e segue em frente, ou você vai perder o foco da sua vida tentando mudar quem não vai mudar, tentando convencer quem não será convencido, e vai perder o seu gigante de vista. Todas as vezes que você olha para Eliabe, você para de olhar para o gigante. Todas as vezes que você se importa com coisas que não vão mudar, que são pequenas demais, você perde o foco do gigante. Sabe qual que é a realidade de Davi? Davi soube continuar mesmo no meio de uma oposição do seu irmão mais velho. A palavra do irmão de Davi tinha muito poder. Ele é o primogênito, ele é o mais velho, ele é o mais preparado. Só que ouça o que o irmão mais velho disse: volte a cuidar das suas poucas ovelhas. O irmão de Davi está mostrando o coração dele no que ele diz. Ele pensa conhecer o coração de Davi, mas o que ele fala mais do coração dele do que sobre Davi. Volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Volta a cuidar. Você está fazendo o que aqui? Eu conheço o teu coração, presunção. Eu conheço o teu coração. Seu coração é orgulhoso. Davi poderia olhar para Eliabe e dizer: ô Eliabe, você está pensando errado sobre mim. Ô Eliabe, eu vou te falar, eu sou uma pessoa boa. Olha, eu sou maravilhoso.
Só que se ele olha para Eliabe, o gigante vai embora. Você está entendendo o que é o ponto? Mas deixa eu colocar isso na prática da nossa vida. Todos nós aqui, em algum momento, vamos lidar com Eliabes na nossa vida. Todos nós. Todos nós, em algum momento, seremos afrontados por Eliabes. Eliabes só vem para tirar o foco do gigante. Sempre. Os Eliabes não acreditam em você. Os Eliabes não sabem de fato quem você é. Eles afirmam saber quem você é, mas eles não te conhecem de verdade. Eles acreditam saber o que você sente, mas eles não sabem as suas intenções. Então, para quem acha saber sobre você, você não tenta convencer do contrário, porque a pessoa já tem uma opinião. Eu vou te falar uma coisa interessante. Vocês me conhecem, eu sou daqui. Nós se vemos no mercado de vez em quando, na padaria. A gente está aqui, eu nasci aqui, eu morei no Comasa a vida toda. Eu morava em The Middle, Comasa e Espinheiros. Boa Vista era mais para frente. Dependendo da pessoa, dizer que eu morava no Boa Vista, que eu achava mais chique. Mas eu estava ali no meio, na Praia Grande. Comasa para um lado, Espinheiro para o outro. Amém? Eu sei de onde eu saí. Eu sei quem eu sou, eu sei as minhas origens, eu amo a minha vida aqui. Tanto é que eu nunca me mudei. Mas de vez em quando alguém manda uma mensagem, alguém faz um vídeo gravando alguma coisa, falando alguma coisa. E eu descobri que algumas pessoas, você não pode perder tempo tentando convencer que elas estão erradas. Você só tem que seguir a vida. Uma vez eu tive uma experiência interessante, pedagógica. Alguém mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu não ajudava ninguém, e que falou um monte de besteira lá. Aí eu abri o Instagram, era uma senhora, uma carinha de crente assim. Falei, eu não quero ter essa irmã como minha inimiga, é tão bonitinha, eu vou falar com ela. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Falei, minha linda, a senhora precisa conhecer melhor. Aí eu mandei para ela tudo que a associação faz. Aí eu mandei para ela tudo que as coisas que são feitas. Ela disse quando me respondeu, mas a minha opinião não vai mudar. Tudo que ela falou que a gente não fazia, eu mostrei para ela que a gente faz. E ela falou, a minha opinião não vai mudar. Aí eu entendi uma coisa. Tem gente que vive a vida toda tentando provar para Eliabe que o coração dele é bom. Só que aí, a cada dia que passa, o gigante vai ficando mais distante. Sabe como que a gente muda a maneira de tratar as pessoas que se tornam Eliabes da nossa vida? Mudando a perspectiva que a gente os enxerga. Eu vou falar algo e você precisa entender com amor o que eu vou dizer. Os Eliabes não são seus inimigos. Guarda isso que eu vou dizer. Eles não são seus inimigos. Mas como assim, David? Eles estão me atacando. Mas eles não são os seus inimigos. Sabe como a gente muda a perspectiva? Quando você, ao invés de olhar com ódio, você olha com compaixão. Quando ao invés de tentar rebater, você só segue a vida. E aqui, meu lindo, a nossa vida vai ficar cada vez mais leve, porque tem coisas que, se estressar, não vai mudar o roteiro da história. Os Eliabes sempre vão aparecer, os Eliabes sempre vão se levantar, os Eliabes sempre vão tentar roubar a tua paz, roubar o seu coração, tirar o teu foco. E aqui é onde entra a maturidade. Lembra que eu disse para você no começo? Eu queria ter ouvido essa mensagem lá atrás. Por quê? Porque eu perdi muito tempo na minha vida tentando discutir com Eliabe e perdendo o gigante de vista. Eu já vivi muito tempo olhando para aquilo que os outros diziam, falavam, e tentando amoldar a minha realidade para agradar as pessoas que sempre serão os Eliabes, nunca serão de fato parte da minha vida. E aqui é uma coisa muito importante, lindo. Basta você olhar para a vida das pessoas. A maioria das pessoas que estão amargas, estressadas, revoltadas, é porque elas estão sendo moldadas pelo Eliabe e não estão vencendo os seus gigantes. Hoje eu vi um vídeo por um acaso que demonstra muito como nós estamos, a nossa vida, como a sociedade está. Um rapaz de bicicleta estava numa ciclovia, e eu não tiro a razão dele, está tudo certo. Mas um cara tinha batido o carro e parou o carro no meio da ciclovia. Aí o cara parou de bicicleta, irmão, vai 10 centímetros para o lado e passa. Ele parou, começou a filmar e disse, tira o carro da ciclovia. Irmão, passa pelo lado, eu acabei de bater o carro. Não dá vontade de você ficar ali? Cara, você está errado.
Você é maluco. Sai daqui, tonto. Pega a bicicleta, passa pelo lado e vaza. O problemático. Nosso lado brigão é assim. Sabe? E todo um soco para o pneu dessa bicicleta. Irmão, e aí eu achei maravilhoso. Porque o rapaz estava no telefone e falou assim: ô, seu ignorante, custa passar pelo lado. Mas tinha alguém mais inteligente com ele dentro do carro que deu a ré e saiu da ciclovia. Irmão, deixa o Eliabe embora. Você não pode perder tempo com Eliabe. Grava o que eu estou dizendo. Você não perde tempo com Eliabe. Deixa ele embora. Você quer que eu dou a ré? Então eu dou a ré. Se finge de louco, irmão. Porque se a gente não se fingir às vezes de doido, você vai ser inimigo de todo mundo. E essa é a parada. Toda vez que você vira inimigo de Eliabe, o gigante vai embora. Toda vez que você perde tempo com quem você deveria passar longe, o gigante vai embora. E o seu inimigo está lá no meio do campo. É um gigante muito maior. É uma guerra que vai te trazer histórias extraordinárias. Vai mudar a sua vida. O resultado vai mudar a sua história. Mas você ainda está tentando provar para Eliabe: não, Eliabe, olha, eu prometo, Eliabe, que meu coração não é o que você está pensando. Não, lindo, só vai. Eu preciso dizer para você que eu olho para Davizinho, o Davizinho vencendo o gigante, e aí eu consigo imaginar a cabeça do Eliabe. Imagina a cabeça do Eliabe. Eliabe disse há minutos atrás: volta cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Mas 20 minutos depois ele derruba um gigante, e horas depois Saul coloca ele como líder de 1000 soldados. Já parou para pensar, irmão? Que se ele vira escravo do que Eliabe pensa, ele perde o gigante de vista e não se torna o líder de 1000 soldados. E essa é a loucura. Todo dia tem alguém caindo no conto do Eliabe e vivendo escravo daquilo que os Eliabes pensam. Todo dia. Para de viver porque alguém está falando. Para de desfrutar porque alguém está combatendo. Para de crescer porque quando você começa a parar para olhar para tudo que o Eliabe diz, em algum momento você vai começar a acreditar que o Eliabe está certo. Eu preciso que você entenda que o que Deus está falando conosco aqui essa noite é: quando você dá ouvido para Eliabe, o gigante vai embora. Pronto. Você perde o foco, você muda o seu coração e você começa a ser moldado pela maldade do coração dos Eliabes. Você muda seu jeito, você para de agir com coragem como você agia, porque daí você começa a ouvir que o Eliabe diz. Se você faz algo diferente, o Eliabe diz: você está fazendo para se aparecer. Aí você começa assim: ai. Aí você está lá dando suor e o Eliabe diz: ei, isso aí, ó, isso aí é bobice. Isso aí, ó, tá querendo se aparecer. Você não é assim, eu te conheço. Aí você, puxa, você entendeu? Você vai filtrando o teu coração. E aí quando você vê, você é o tonto que está parando na ciclovia para brigar com os outros. Você está tão estressado, tão amargurado, porque a sua vida não dá resultado. Você não avança, não vai para frente. Mas não é porque o teu gigante não podia ser vencido. É porque ao invés de você ir para cima do gigante, você foi para cima do Eliabe. Ao invés de você vencer as batalhas certas, você ainda está tentando provar para Eliabe que você é uma pessoa boa e bem intencionada. Poxa, eu precisava dessa palavra lá atrás. Eu já mudei série para provar para Eliabe que eu sabia teologia. Eu já mudei série, mensagem, para provar para Eliabe que eu pregava sobre aquilo que eles diziam que eu não pregava. Sabe qual foi o objetivo ou o resultado? Nada. Eliabe não mudou de opinião, ainda faz vídeo falando mal. Aí hoje, a maturidade e a vida com Deus vai dizendo pra gente: faz igual Davi. Oi? Eu comigo? O que vão dar para quem dar um pau no gigante? Você entendeu? Você deixa o Eliabe no relento. O Eliabe não merece ser respondido. Se você tem um Eliabe na sua vida agora, alguém está pensando: eu vou mandar essa mensagem para ele. Não, lindo. Essa mensagem você não manda para Eliabe. Essa mensagem você manda para o gigante. Ei, lindo, eu estou chegando. O Eliabe não vai me parar. Eu vou vencer as minhas batalhas. Eu vou seguir em frente. Eu vou continuar crescendo. Eu vou continuar prosperando. Eu vou continuar amando ao Senhor. Eu não vou perder o foco da minha missão. Eliabe, beijo, me liga. Aliás, esquece meu telefone e vai embora. Eu vou terminar de verdade aqui. Isso aqui é maravilhoso. Quando você começa a olhar o Eliabe com dó,
e você para de responder o Eliabe cansa e encontra outro Davi. Irmão, puxa vida, se você olhar para sua empresa hoje, voltar para sua empresa, para sua casa, você vai começar a ver Eliabe em tudo quanto é lado, irmão. É até perigoso. O Eliabe vai falar, você vai dizer assim, ó. Continua, pode. E essa é a parada. A sua vida vai avançar quando o Eliabe perder voz no seu coração. Só isso. A palavra de Deus diz que Davi olha para Eliabe e diz: Davi, ô Eliabe, não estou entendendo o que você está falando. Me desculpa, eu vou seguir em frente. O que vão dar para quem dá um pau no gigante? Aí, irmão, a Bíblia diz: eles repetem a mesma informação da primeira vez. Aí Davi pega, vai até o gigante, aliás, até Saul. Aí Saul tenta colocar roupa de soldado nele. Eu imagino que deve, nesse momento, um monte de Eliabe devia estar lá dentro também, dizendo assim: ô Davi, vigia não, essa roupa nem coube você. O Davi só está olhando para o gigante. Esquece, não preciso de roupa, não preciso de nada disso, eu vou regaçar com esse gigante. Aí, irmão, a palavra de Deus está dizendo que o Davi entra no campo de batalha e o gigante faleceu. E o Eliabe, eu não sei, não fala mais nada de Eliabe depois. Depois só vai falar o que Davi fez. Aí vai falar que Davi se torna chefe de 1000 soldados. Aí vai falar que Davi vence uma batalha e as mulheres cantam: Davi venceu milhares, Saul venceu 1000. Aí vai falar dos pecados de Davi também. Mas Eliabe a gente não sabe mais o que aconteceu. E é isso que acontece. O Eliabe, ele vai ficar para trás. E veja, eu não estou criando divisão, porque eu quero que Deus alcance o Eliabe também. Está tudo bem, porque tem gente assim: o Eliabe, talvez você seja um Eliabe na vida de um Davi também. Que climão! Irmão, que Deus nos livre de ser Eliabe na vida de Davi. A gente sempre olha a gente como protagonista, mas às vezes a gente é o Eliabe na vida de alguém. É a gente que entra agorando as coisas dos outros. É a gente que está desanimando os outros com palavra. É a gente que às vezes está pesando o clima em todo mundo. Não, lindo, Deus me livre de ser Eliabe na vida de alguém, e Deus me livre de ser o gigante na frente de um Davi. Porque, irmão, Eliabe será ignorado, o gigante será vencido, e Davi será ungido rei de Israel e levantado como rei. Escolha o personagem que você quer ser, escolha a vida que você quer viver. Irmão, Deus me livre de ser um Eliabe, Deus me livre de ser um Golias. Eu quero o Davi. Eu quero o Davi. Você está entendendo comigo ou não? Termino dizendo para você: quando você amadurecer isso e quando você entender, sua vida vai ficar mais leve. As brigas recorrentes serão totalmente... Vão cair no desuso. Porque você vai começar a trabalhar com Eliabes com misericórdia. O Eliabe fala, você diz: está tudo bem, tudo certo, deixa falar. Ah, mas o Eliabe falou isso. Tu deixa falar. O tempo é o Senhor de todas as coisas. Em algum momento o Eliabe será envergonhado e o Davi vai derrubar o gigante. É só isso. Mas deixa o Eliabe falar. Você olha para o Eliabe, tem compaixão, ora pelo Eliabe. Deixa o Eliabe. Mas você não para, você não ouve, você não se distrai, você segue. Eu quero declarar no nome de Jesus que 2026 é o ano que o Eliabe não vai atingir o teu coração, que os Eliabes não vão atingir a sua mente, eles não vão governar sobre as suas decisões. Você não vai parar por causa de Eliabe, você não vai desgovernar por causa de Eliabe. Mas esse é o ano dos gigantes caírem por terra. Ei, lindo, eu vou falar de novo: Eliabe não é o teu inimigo. Grava isso: Eliabe não é o teu inimigo. Irmão, o Eliabe não é o teu inimigo. Eliabe não pode te parar. Eliabe não pode, sabe, Eliabe não pode, não dá. Então deixa ele. Amém? Fala para quem está perto de você: você está muito estressado. Fala, você está ouvindo Eliabe demais. Para de ouvir Eliabe. Lembra daquilo que Deus te prometeu. Lembra das palavras que repousam sobre você. E vai para cima do teu gigante e vença ele no nome de Jesus. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és bom e maravilhoso. Nós não perderemos tempo com os Eliabes.
nós vamos vencer com a autoridade que há no teu nome os nossos gigantes. E os Eliabes, Senhor, deixa que o Senhor trata, deixa que o Senhor cuida, deixa que o Senhor trabalha com o coraçãozinho deles. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.